um grande jogo amanhã, mas um jogo às 11 horas da manhã. Um clássico contra um Botafogo que está na parte de cima da tabela, que venceu na Libertadores, e um jogo às 11 horas da manhã. Né? Léo, que jogou, sabe o impacto que tem isso. O jogador vai jogar na hora que ele está almoçando. Né? Então ele tem que tomar um café da manhã reforçado, tem que acordar fora do horário. Não estou dizendo que isso não se compara com a vida do trabalhador que tem que acordar às 5 horas da manhã. Não é isso. Não é isso. Não estou dizendo que é um problema, que é um sofrimento. Não, é uma mudança de rotina. Vale para o Flamengo e também vale para o Botafogo, mas dificulta para os dois. Dificulta para os dois. Então, por que eu estou querendo falar isso? Porque a partir do momento em que o Tite preservou jogadores para o jogo contra o Bolívar, que eu já demonstrei aqui nas minhas colocações, ainda não consegui falar sobre esse jogo, primeira vez que eu estou falando depois do jogo, mas antes do jogo já tinha falado. Eu achei que a decisão foi um pouco exagerada, né? E na minha visão não tem como você tratar essa questão do relatório do desgaste dos jogadores como a decisão em cima disso ser uma verdade absoluta. Não, o dado concreto é o relatório. O que o profissional, o treinador decide, a comissão técnica, eles decidem, vai de cada um. Aí é pessoal. E na minha visão, não houve bom senso de tirar esses jogadores da viagem. Era um jogo muito importante. Não era um joguinho qualquer. Era um jogo muito importante. A gente está vendo aí a importância desse jogo. Ok, o erro maior foi ter preservado jogadores contra o Milionários ali na final do estadual, sendo que já estava ganha. Esse foi o maior erro, na minha visão. O maior erro de todos. Porque perder do Bolívar lá na Bolívia, tudo bem. Isso aí já estava até meio que projetado desde o início, desde que saiu o sorteio. Bom, esse jogo aqui vai ser mais difícil de pontuar contra o Bolívar lá, porque é histórico. Mas contra o Milionários, não. A altitude não é tão absurda. O adversário acessível, se mostrou aí, tomou uma porrada do Palestino. Né? Perdeu do Bolívar, perdeu do Palestino, está em último no grupo, só tem aquele pontinho contra o Flamengo, que ele conseguiu com 10 jogadores. E foi tudo bem, foi um erro de um titular e tal, mas enfim. O que eu questiono muito é a mentalidade que está por trás do planejamento. Mas enfim, isso a gente já falou. A grande questão é, a partir do momento em que houve a preservação dos jogadores e a derrota por Bolívar, criou-se uma obrigação do Flamengo não só vencer o jogo contra o Botafogo, como de dar espetáculo. De passar por cima do Botafogo. Descansar a semana toda, agora tem a obrigação de passar por cima do Botafogo. Não é assim, não. Não é assim, não. Não é André, assim. Oi. Se você me permite, você está falando da questão do horário do jogo, a questão das escolhas do Tite. A gente tem nesse momento, por parte de alguns jornalistas, influenciadores e torcedores, um negacionismo com relação à ciência, ou seja, tem muita gente dando opinião e descartando o que os preparadores físicos estão passando para o Tite, ou seja, negando a ciência? Sim, sim. E não é isso que tem que ser feito. Você tem que negar o relatório, dizer que isso é frescura, que isso é bobagem, não existe. Não existe. O que eu estou questionando só é que, ok, os jogadores estão desgastados, etc, etc. Mas o jogo tinha uma importância para se fazer um pequeno sacrifício, que era o cara viajar e ficar disponível por 15 a 20 minutos. Que na hora que o jogo pegou o Gonçalves, em vez de entrar o Lohan, o Matheus Gonçalves, ia entrar o Rascaeta, Pedro. Poderia não acontecer nada? Poderia. Mas era o que deveria ter sido feito para se passar a mensagem de que se procurou fazer o melhor possível. Essa é a minha visão. E não descartar, falar, isso tudo é frescura, tinha que meter os caras, meter todo mundo no avião, botar todo mundo em campo e dane-se que corra, que se vire e vença. Não, aí é negacionismo. Mas dizer, ok, tem um relatório, o jogador está desgastado, etc, etc.
O relatório não diz assim, olha, esse jogador não pode sequer viajar. Não tem isso. Aí é uma questão do clube, da comissão técnica, medir a importância do jogo para se fazer um sacrifício. Palmeiras tem um monte de jogador desgastado. O próprio Abel falou sobre o Rafael Veiga. O cara jogou na altitude, não é a altitude de La Paz, mas ele começou jogando. Quantos minutos ele jogou? Nem sei quanto tempo ele ficou em campo. Não sei se ele saiu no intervalo e tal. Mas você compara 15 a 20 minutos que você podia ter de um Pedro, de um Arrascaeta, com 45 minutos no mínimo que o Abel teve do Rafael Veiga, entendeu? É aquela questão da mentalidade. É você mostrar para o jogador esse jogo é importante. Vai ter que ter uma cotazinha de sacrifício, sim. Porque é um jogo que a gente tem que pontuar, porque a gente não pontuou já lá atrás. Se tivesse ganhado do Milionários, teria por que falar nada desse jogo. Leva qualquer time lá, porque perde e tira vantagem no Maracanã. Resolve isso no Maracanã. Se não resolver, não resolveu. Paciência. Agora, a partir do momento em que precisava pontuar, para mim foi um erro, né? Mas, enfim, completando o que eu estava dizendo, essa exigência de que amanhã vai ter que passar por cima do Botafogo, ela não existe. O Flamengo tem que jogar, competir e tentar ganhar. Mas é um clássico, o Botafogo está em evolução, tem um novo treinador, jogo 11 horas da manhã, com calor no Rio de Janeiro, com mudança. Então, é um jogo assim, que se os 3 pontos vierem e o Flamengo continuar ali disputando a liderança com o Bragantino, ótimo. É a perna final de uma sequência muito difícil que o Flamengo teve, né? Isso ninguém pode negar. Palmeiras no sintético, depois Bolívar na altitude e depois um clássico às 11 horas da manhã. Todo mundo, quando viu a tabela, pegou e disse, olha, essa sequência aqui é difícil. Lógico que as outras também não são fáceis, vai pegar Bragantino, nada é fácil. Mas essa aqui era bem complicada, porque era tudo dentro de uma semana. E agora o Flamengo não passou bem, porque não conseguiu vencer nenhum jogo, mas amanhã é a perna final dessa dificuldade. Se vencer e continuar ali disputando a liderança do campeonato, tem que ser tratado como um fato positivo. Se vier uma vitória, como foi a do Campeonato Carioca, sofrendo, difícil, sem jogar bem, mas no final vai lá, consegue um gol, ok. Na minha visão, pelo menos. É ok. Eu tô achando exagerada essa cobrança de espetáculo, entendeu? Vai ter que, porque os caras descansaram, vai ter que atropelar o Botafogo amanhã. Isso aí é desconexão da realidade, desculpa. Não existe isso. Você tem que entrar em campo, jogar bem, competir. Só que tem o outro lado. Você pode jogar bem, competir e não vencer. Que dirá dar espetáculo. Espetáculo, o Flamengo não tá nem vivendo momento para isso ainda. É um time em evolução ainda de desempenho. É isso que a gente tem que avaliar. O Flamengo tem que buscar o resultado e, se possível, ter uma evolução de desempenho. Eu acho que isso é possível para amanhã, professor. Perfeito. Só mandar um recado para a galera do chat. Você que está chegando aí, seja bem-vindo. Participe, comente, deixe o seu comentário que é importante. E falar para vocês o seguinte, a S1 Live é um canal que propõe o debate. A gente propõe o debate com argumentos, com respeito, tá bom? Se você gosta de um canal que tenha personagem que bata na mesa, que crie toda uma crise, não vai ser aqui que você vai encontrar. A gente vai debater com sabedoria, respeitando o nosso público, respeitando você. Você pode discordar da bancada, mas com respeito, né? Porque a gente propõe um debate aqui. Meu amigo Léo, esse jogo contra o Bolívar, vamos pensar, tirar o de positivo, né? Se é que a gente pode tirar de uma derrota algo positivo, mas tem alguns fatores ali que para muita gente foram pontos positivos, que foi o Matias Vinha, um deles, né, que fez um bom jogo, não sei se você concorda. O Igor Jesus se mostrou muito bem, o garoto tinha sentido no jogo anterior. Pegando esses pontos positivos, né, você acha que amanhã o Tite faz bem, de repente, trazer o que ele tem de melhor, ou poderia trabalhar um desses jogadores que foram bem na altitude? Como é que você vê essa escalação para amanhã? Eu vejo que o Tite tem de melhor, né? Parece que na provável escalação tem algumas dúvidas, né? Mas é o que o Flamengo tem de melhor para o confronto contra o Botafogo, e esse confronto pede, né? Esse confronto pede, acredito que haja uma recuperação até mesmo dos jogadores que jogaram na altitude, enfim, jogadores que ficaram no Rio fazendo um trabalho. Fisicamente, esses jogadores que ficaram estão muito melhores, né? Então, essa cobrança física deles mesmo
vai acontecer, já está acontecendo, e o torcedor vai cobrar, né? Isso que o André colocou é perfeito. Amanhã teremos um Flamengo fisicamente legal, mas não será só isso que vai ser o suficiente para vencer esse Botafogo, né? Que vem jogando bem, né? Botafogo, no último confronto contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, meteu 5, né? Na Libertadores ganhou de um Universitário, né? Muito forte, né? Dentro da própria Libertadores, dentro do próprio grupo, né? Do Botafogo, enfim. Então, o Flamengo não vai enfrentar ninguém. O Botafogo tem um poder de fogo para punir o Flamengo tranquilamente. Júnior Santos voando, Luiz Henrique fez um golaço, um jogador que chegou para ser protagonista, enfim. Mas eu acredito que o Tite amanhã deve colocar o que tem de melhor, e é um jogo realmente que vai ser muito disputado, né? O Flamengo vai ter que colocar a sua melhor versão contra esse Botafogo, do contrário, vai ficar muito difícil de obter os 3 pontos. Então, acredito que é um jogo grande, é um jogo pegado, mas o Flamengo jogando que sabe, o Flamengo jogando que já jogou nessa temporada, professor, eu vejo o Flamengo vencendo esse clássico contra o Botafogo, que ainda tem algumas fragilidades, como o lado direito, dá muito espaço na frente da sua defesa, principalmente o Lucas Halter, em alguns momentos é muito confuso quando é pressionado, quando o jogo realmente pesa em cima dele. Enfim, eu acho que o Flamengo tem armas, tem condições de, jogando a sua melhor versão, vencer esse Botafogo, mas não tenho certeza que vai ser um jogo bem ajustado.